Bom dia, bom dia. Bom dia, Andréia. Hoje começando um pouquinho atrasado aí a nossa leitura do livro Poder do Subconsciente. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, tá aqui o livro, né, nessa edição comemorativa do Dr. Joseph Murphy. E nós vamos continuar a leitura e o estudo agora do capítulo 19, ok? Nós vamos entrar no capítulo 19 do livro, O Poder do Subconsciente, e o capítulo 19 é como usar a mente subconsciente para eliminar o medo, ok? Então, como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Ali atrás, eu já estou com alguns livros aqui, esses aqui, olha, são livros que eu vou tirar fotografia, vou postar no Instagram, para vocês já começarem a votação de qual que vai ser a próxima leitura, porque o capítulo 19 é o penúltimo, a gente está quase terminando aqui o livro Poder do Subconsciente, então a gente já vai começar aí a escolher a nossa próxima leitura lá através do Instagram, ho'oponopono.anjos, tá? Então, se vocês ainda não estão lá, entrem lá, ho'oponopono.anjos, para a gente poder, daqui a pouco, fazer e também já começar a votação da nossa próxima leitura aqui no Clube do Livro Rá. Então, bom dia, Rose, bom dia, Andréia, bom dia quem está aí, gratidão pela presença de vocês, e vamos lá, capítulo 19. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Alguém já disse que o maior inimigo do homem é o medo. O medo está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Bom dia, bom dia. Já estamos quase terminando o livro. Bom dia, Elaine, sejam bem-vindas. Ana Flávia, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Então, capítulo 19 do livro Poder do Subconsciente. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira. Durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer esse medo. Estou vencendo-o nesse instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão, é controlada por sugestão. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos. Ok? Então, bom dia, e não esqueçam de deixar o like aí de vocês, tá? Quem puder já deixar agora ou então no final do vídeo. Gratidão. E aqui, mais uma vez, ele está falando de novo, ele repete isso o livro inteiro. É aquilo que a gente fica pensando o tempo todo, aquilo que a gente fica o tempo todo falando, pensando a respeito, trazendo a ideia à mente, é aquilo que a gente passa, que ele está falando que é mais ou menos como se fosse uma osmose para a nossa mente subconsciente, ok? E aí a nossa mente subconsciente recebe aquela informação e aquilo vira verdade para nós. Começam a acontecer situações que
confirmam aquilo que a gente começa a acreditar, ok? Bom dia, Bibiana, seja bem-vinda. O maior inimigo do homem. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença, de relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que há um monstro embaixo da cama, que irá pegá-la durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela perde o medo. O medo na mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro embaixo da cama. Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria de nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras. E sombras nenhuma realidade tem. Faça as coisas que teme. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Então, faça aquilo que você teme fazer, que isso com certeza vai matar o seu medo. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei. Aos poucos, tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer, e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente, que começa a fluir de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. Bom dia, Lúcia! Então, me conta aí nos comentários, deixem aí nas mensagens, se alguma de vocês já fez isso alguma vez. Com medo de fazer alguma coisa, foi lá e fez, e no momento em que você fez isso, você parou de sentir medo de fazer aquilo, né, que você tinha medo de fazer antes. Por exemplo, falar em público. Uma coisa que eu aprendi em relação a medo, principalmente de falar em público, de fazer apresentação, de fazer coisas novas, né, que a gente nunca fez antes, além de matar o medo fazendo aquilo que a gente teme, é você enganar a sua mente. Porque se o medo é resultado de um pensamento, então eu posso pensar algo diferente do que eu estou pensando que está me trazendo medo, para matar já de uma vez esse medo antes mesmo de fazer. Eu já contei esse caso aqui para vocês, dessas torres de queda, né? Que tem aqui em Belo Horizonte, num parque de diversões, que eu resolvi experimentar, fazer a experiência dessa coisa de enganar a mente. Então, eu entrei na torre sozinha, falando assim, eu adoro fazer isso. Eu adoro, eu vou me divertir, vai ser ótimo, vai ser muito bom. E aí eu entrei na torre, eu subi na torre, falei assim, gente, isso aqui é bom demais, isso aqui é uma coisa que eu amo fazer, isso aqui é uma delícia, que maravilha, que bom. A torre caiu e o povo saiu lá tremendo, né? Tremendo e tudo mais, e eu saí super bem, como se eu não tivesse acabado de subir e cair naquela torre. Foi uma coisa muito incrível. Não tive nenhuma mudança na forma como eu estava sentindo em relação àquilo que eu fiz. Foi um experimento mesmo. E fiz isso também uma outra vez, uma apresentação onde eu trabalhava antes, eu precisava apresentar
fazer uma apresentação de um material. E antes, enquanto eu me preparava para essa apresentação, seria uma apresentação para várias escolas, para vários lugares, eu comecei pensando também a mesma coisa. Eu adoro fazer isso é divertido, isso é bom, isso é muito gostoso, isso é ótimo, isso é uma coisa que eu faço com o maior prazer. Quando eu cheguei no dia da apresentação, eu esqueci o meu material impresso em casa, então eu tive que fazer a apresentação toda de memória, só usando o PowerPoint que eu tinha preparado e falando tudo de cabeça, mas sempre com esse pensamento: eu adoro fazer isso, não tem problema, nem preciso desse material, eu já estou preparada para poder apresentar isso de uma forma divertida, isso aqui vai ser bom, vai ser divertido, vai ser alegre. E assim foi. Assim foi. Consegui fazer a apresentação e no final um colega falou assim: mas você nem sua, né? Você nem... Mas por quê? Porque eu tinha me preparado antes e no dia da apresentação eu falei: eu amo isso aqui, eu adoro isso aqui é algo divertido que eu curto e que eu faço com o maior prazer. Então, o que eu fiz? Eu enganei a minha mente consciente. Porque se o medo é resultado dos pensamentos, então eu vou usar os pensamentos que vão me favorecer. Vamos ver aqui. Renata, sim, minha formação em pedagogia. Pelo medo de ficar em pé na frente das pessoas, me deixava em pânico. Até que um dia precisei ir para a sala de aula e foi fantástico. Muito bom. Após 20 anos de formado, comecei a ministrar aulas. Sou boa nisso. Que bom, ótimo. Bom dia para quem chegou aí, Lúcia, Nívia, Renata também. Então, é isso, né? Quando a gente começa a fazer as coisas, dar aula também foi algo que toda véspera de iniciar qualquer turma minha, me dava dor de barriga, eu ficava nervosa, mesmo depois de anos dando aula, até que eu comecei também a falar: gente, isso aqui, não, vamos lá, eu gosto disso aqui é prazeroso, isso aqui é divertido. Então a gente engana, traz os pensamentos diferentes e vai fazendo as coisas tão repetidamente, a gente vai repetindo isso tantas vezes que realmente deixa de ser esse bicho de 7 cabeças, né? Vamos lá, superando o medo de plateia. Vamos ver como que ele ensina. Então, eu trouxe para vocês uma técnica que eu utilizo, que eu aprendi com uma psicóloga, e que agora eu não vou lembrar o nome dela, Marisa Peer, se eu não me engano. E agora vamos ver o que ele, o Dr. Joseph Murphy, fala no livro dele. Judy L., uma esposa e mãe suburbana da Pensilvânia, orgulhava-se de seu talento para pintar cenas florais em porcelana. Muitas de suas amigas exibiam sua arte nos lares delas. Quando a professora de sua filha a convidou a ir à sala de aula falar sobre seu hobby, ela declinou o convite por causa de seu grande medo de falar em público. Até mesmo de uma classe de crianças de 8 anos. Ela havia lido em meus livros minhas sugestões para superar o medo e estava determinada a segui-las. Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites antes de dormir, ela relaxava e repetia essa meditação. Eu sou uma artista talentosa, capaz de compartilhar minhas habilidades com os outros, para que possam apreciá-las e até mesmo aprendê-las. Não tenho medo de falar para grupos sobre isso. Falarei na sala de aula da minha filha e depois para outros grupos. Alguns meses depois, ela foi para a escola e mostrou às crianças alguns de seus trabalhos, explicando como os fazia. Escreveu-me dizendo que não só as crianças e a professora lhe agradeceram, como outras professoras lhe pediram para falar para suas classes. Dali em diante, Judy perdeu todo o medo de plateia e mais tarde entrou para o Toastmasters Club, um clube de homens e mulheres que se reuniam regularmente para dar palestras e aumentar sua confiança e capacidade de falar em público. Se você adaptar esse procedimento à sua situação e o realizar sincera e confiantemente, a morte do medo será certa. Ok? Vamos ver aqui. O monstro que criamos em nossa cabeça nos paralisa. Aí, quando vamos lá e fazemos, percebemos que não é tão terrível assim. Exatamente, é isso aí. Bom dia, Clarice, seja bem-vinda. É exatamente essa questão. O que ele está falando aqui é que é esse monstro mesmo da cabeça que acaba nos paralisando. E quando a gente descobre que ele não é esse monstro, igual a criança, quando ela olha debaixo da cama
e vê que não tem monstro nenhum lá, acaba o medo, perdeu, não tem mais. Medo do fracasso. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria de cor e salteado e lembro-me de todas as respostas depois. Mas quando estou na sala olhando para a prova, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada. Então, vou repetir essa lei. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso o que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo de fracasso cria a experiência de fracasso, por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila B. era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ao ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada. E foi isso exatamente o que ele fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada de amnésia por sugestão. Ok, ela foi atacada por amnésia por sugestão. Já aconteceu isso com vocês, de vocês terem uma amnésia durante a realização de uma prova, algo que vocês se prepararam muito, mas no momento mesmo da prova, vocês esqueceram o conteúdo? Então, deixem aí para mim também se vocês já passaram por isso. E vamos ver como que foi que ela superou essa situação. A André falando que sim. Como ela venceu o medo? Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. Então, memória é uma das habilidades desenvolvidas que nós, seres humanos, temos. Né? Então, alguns animais não humanos também possuem essa capacidade da memória. Mas, por exemplo, para lembrar textos, para memorizar, na capacidade que nós, seres humanos, temos de memorizar, outros animais não humanos não possuem, né? Ah lá, a Elaine falando também durante a prova, maravilha. Então, vamos ver como que ela venceu o medo. Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha o registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Mente subconsciente não se esquece de nada. Inclusive, nós já vimos aqui nesse livro que a mente subconsciente é capaz de sentir como se estivesse vivenciando uma situação de novo, caso um local correto aqui do nosso cérebro seja estimulado. Então, ele já contou aqui para nós de uma pessoa num teste, através de um, não sei que tipo de aparelho, não sei que tipo de estímulo, mas um ponto que foi estimulado do cérebro da pessoa, ela falou assim, olha, eu estou vivendo uma situação de novo. Não é lembrando, é vivenciando a situação do passado agora, porque está registrado na minha mente. Olha como que o cérebro guarda, faz os registros daquilo que nós vivenciamos.
a ponto de que, dependendo do local onde ele é estimulado, a gente consegue sentir, vivenciar a situação novamente. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, todas as emoções, todos os livros, todos esses conteúdos, está tudo lá na mente subconsciente. Então, ela aprendeu que o subconsciente continha um registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade é relaxar e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhe parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles recebera. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesma. Submetido a esse estímulo constante, o poder todo sábio e todo poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a. Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma. Ok? Então ela fez, além de estudar, obviamente, se preparar para as avaliações, ela começou a impregnar, né, na mente subconsciente a ideia do sucesso. Vou ser bem-sucedida, meus pais vão me dar parabéns, minhas notas vão ser as melhores da classe, vão ser as melhores notas da minha vida, o que quer que seja. Trazendo essa ideia para o subconsciente do sucesso e não mais do fracasso, quando ela foi fazer a prova, o branco, né, que vem na questão do fracasso aí, não veio mais, ok? Então, fica aí a dica para qualquer tipo de prova, qualquer tipo de teste que a gente for fazer. Medo de água. Quando tinha por volta de 10 anos, caí acidentalmente em uma piscina. Não sabia nadar. Bati os braços em desespero, mas em vão. Senti que estava afundando. Ainda me lembro do terror que senti quando a água escura se fechou à minha volta. Tentei respirar e enchi a boca de água. No último momento, outro menino notou a enrascada em que eu estava, saltou para a água e me puxou para fora. A experiência mergulhou no meu subconsciente. O resultado foi que, durante anos, tive medo de água. Certo dia, contei esse medo irracional a um sábio e idoso psicólogo. Vá para uma piscina, disse ele. Olhe para a água. Ela é simplesmente um composto químico, constituído de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela não tem vontade nem consciência. Você, porém, tem ambas, vontade e consciência. Inclinei a cabeça, perguntando-me ao mesmo tempo aonde ele queria chegar. Uma vez que compreenda que a água é essencialmente passiva, ela não tem vontade nem consciência, continuou ele, diga em voz alta e forte: vou dominar você. Com os poderes da mente, vou dominá-la. Em seguida, jogue-se na água. Tome lições de natação. Use seus poderes internos para dominá-la. Fiz o que ele mandava. Logo que assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança. Permitiu-me superar o medo e, dessa forma, venci a água. Hoje em dia, por prazer e por questões de saúde, nado todas as manhãs. Não permita que a água domine. Lembre-se, você é o senhor da água. Ok? Não sei se aí... Eu conheço gente que tem muito medo de água. Não sei se aí tem alguém
também tem medo. Então, olha só que interessante. É dizer para a água, eu vou dominar você. Com os poderes da minha mente, eu vou dominar você. Já que você é um ser passivo e inconsciente, né? Que não tem vontade e nem consciência, ok? Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente-a. Então, vamos lá, vamos ver que técnica é essa. Queria só ver se alguém vai colocar aí a respeito de água. Tem alguém com medo de água aí? Coloca aí para nós. Suponhamos que você tem medo de água. Olha, ela já vai dar a dica exatamente para isso. Eu tenho medo inexplicável de borboleta. Então, vamos ver se vai funcionar também para essa questão da borboleta. Tem gente que, outro dia, eu faço aula de Muay Thai com um professor aqui no meu prédio e tinha uma lagartixa na área externa e ele falou assim, Letícia, gente, ele é um rapaz, ele não tem 30 anos, 20 e poucos anos, é professor de Muay Thai, luta boxe, sabe, um cara preparado, inteligente, mas ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não vou nem chegar onde está essa lagartixa, que eu morro de medo. Ele morre de medo de lagartixa. Olha lá, Elaine falando que tem medo de água, Nívia falando que tem medo de altura, Andréa falou também que tem medo de altura. Então, a borboleta que está aí, vamos lá, o que ele vai falar? Medo de altura também, a Rose. Então, vamos lá, suponhamos que você tem medo de água, de altura, de borboleta, de lagartixa. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Olha lá, ó, olha o sacrifício que precisa ser feito. Lembra lá do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa? Lembra daquele livro? Muitos de vocês acompanharam essa leitura comigo. Vale a pena reler esse livro para a gente poder lembrar que quando a gente quer uma mudança, transformação na nossa vida, a gente precisa fazer sacrifício. Não é sacrifício de, eu não vou ter lazer, não vou ter tempo com a família, vou ter que trabalhar 30 horas por dia, nada disso. O sacrifício é pare 3, 4 vezes ao dia para você começar a eliminar aquilo que não te serve. Entre em um estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se nadando. Então, imagine-se nadando, imagine como a borboleta pousando na sua mão, imagine subindo numa torre bem alta. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria dela e o movimento dos braços e das pernas. Tudo isso é uma atividade da mente real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso, tá? Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Então, eu vou imaginar que eu estou subindo numa torre e lá no alto dessa torre eu consigo enxergar toda a cidade, eu consigo enxergar uma paisagem linda. Isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso, eu gosto disso. Ou se eu estou caminhando por um caminho e eu vejo várias borboletas passando e várias borboletas, e essas borboletas são coloridas e elas são lindas e elas vêm para poder me mostrar o caminho. Vai trazendo aí na imaginação, né? A imaginação de vocês para auxiliar nesse processo aqui, trazendo sensações boas relacionadas àquilo que vocês têm medo, ok? Olha lá, passear de balão, voar no parapente. Isso mesmo, Ana Beatriz, é sacrifício dos pensamentos que não nos servem. O sacrifício verdadeiro é o sacrifício de pensamentos que não nos servem. O sacrifício verdadeiro é a gente se dedicar aos pensamentos que nos servem, porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está mergulhando, a gente está entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente.
Então, a gente está trazendo essa sensação, a gente traz essa sensação, mergulha isso no subconsciente, para quando acontecer, a gente ter uma sensação boa com aquilo que a gente estiver vivenciando, tá? E você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Você tem medo de altura? Imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute o ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que, à medida que continuar a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente, com facilidade e conforto. Ok? Então é isso. Gratidão, Ana Beatriz, Andréia, Renata. Renata, claro que lembro, maravilhoso. Aí eu já não sei, não lembro mais o que eu estava falando. Gratidão pelo retorno de vocês a respeito dos medos. E nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fechar agora essa leitura, tá? Com essa técnica de superação de todos os tipos de medo. Nós vamos voltar na segunda-feira, às 11h30 da manhã, e aí eu vou perguntar para vocês quem usou a técnica. Todos os dias, 3 a 4 vezes por dia, por alguns... ele não fala quanto tempo, mas você entra num processo de relaxamento e imagina você fazendo alguma coisa que você tem medo. Então, na semana que vem, eu vou perguntar quem é que fez, quem conseguiu fazer esse exercício, ok? Vamos ter que fazer os exercícios, é isso mesmo. Sobre o livro. Ok. Então, e aí, na semana que vem, segunda-feira, a gente vai ver aqui a pessoa que tinha medo de elevador. Eu tenho uma prima de 2º grau, que ela não anda de avião, ela não anda de elevador, ela não... ela tem várias questões, assim. Ou é carro, ou é ônibus, mas nada de avião e nunca anda de elevador também, só anda de escada. Só sobe nos prédios de escada para os apartamentos. Então é isso, mas é uma questão aí também de uma escolha, né, de estar vivenciando esse medo, e é isso aí, não tem como mudar no caso dela, ela colocou na mente dela que pela idade dela, ela não tem como mudar mais. Mas aqui a gente já viu que essa coisa de idade não faz a menor diferença. É claro que uma pessoa mais velha já mergulhou mais ideias sobre o medo, mais vezes, repetidas vezes, mais vezes aí do que uma pessoa mais jovem, mas a gente sempre pode trazer uma ideia nova e mergulhar essa ideia nova na nossa mente subconsciente, ok? Então, disciplina para fazer os exercícios e vamos lá. Nós temos disciplina, isso é fácil, isso é gostoso, isso é prazeroso, e isso vai trazer algo diferente de resultado aí para a minha vida. Queridas, muita gratidão. Eu acho que hoje nós não temos rapazes aqui. Muita gratidão pela presença de vocês. Gratidão por mais essa leitura. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente volta às 11h30 para falar sobre o medo de elevador, ok? E a gente fala aí se vocês fizeram os exercícios que está sendo proposto, que foram propostos aqui no livro. Mahalo de coração. Lá, Rose falando que quando viajou de avião quase derreteu de suor. E é um dos meios de transportes mais seguros, né? Então, é isso, a gente precisa mergulhar ideias, aquilo que é verdadeiro. Deixa eu contar para vocês só uma coisa rapidinho. Na África do Sul, em 2019, quando eu estava em Moçambique, eu fui até a Cidade do Cabo, onde é possível mergulhar com tubarão, né? E antes de mergulhar com tubarão, a gente ouve muitas pessoas falando assim, meu Deus, você vai mergulhar com tubarão, que medo, que medo, que medo. Aí eu fiz várias pesquisas a respeito, porque os meus filhos iam também mergulhar comigo. Então, eu fiz várias pesquisas a respeito de mergulhar com tubarão, para saber, né, qual que era o risco. É com jaula, não era sem jaula. E aí eu descobri, gente, olha o que eu descobri, para vocês verem como que mente subconsciente ela acaba nos enganando mesmo. Na verdade, mente subconsciente, não, mente consciente, as nossas crenças aí, o que as pessoas ficam falando, o medo das pessoas. É maior o número de pessoas, muito maior, inclusive, que morrem por caindo da cama, do que pessoas que morrem
por ataques de tubarão, principalmente em jaula. Não tem casos. Pessoas que caem da cama, o número é maior, que morrem com torradeira, caindo da cama, coisas assim, até... Eu falei, gente, não é possível, essa estatística que deve estar errada. Mas uma estatística mesmo, real. Existem outras coisas que são muito mais perigosas, mas a gente coloca na cabeça, por causa de, às vezes, um filme que a gente assiste, né, uma ideia que a gente tem na nossa mente, e isso fica conduzindo as nossas escolhas, e nós perdemos as oportunidades daquilo que a gente quer fazer. No final das contas, eu mergulhei, meu filho mais velho mergulhou, mas o mais novo não teve coragem. Também a água estava muito gelada. Mas é isso, né? Quando a gente começa a trazer informações também para a mente consciente, olha, isso não tem perigo nenhum, qual que é a relação disso? E mergulha mesmo na mente subconsciente que está tudo bem. E essas imagens aqui, né, como a borboleta que vem, pousa, que não tem nenhum problema, a gente vai transformando esses nossos medos, ok? Então, são as crenças, exatamente, é isso aí. Então, queridas, mahalo de coração pela presença de vocês. Quem chegou aí depois, não esqueçam de deixar o like de vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Clique no sininho para vocês receberem notificações dos vídeos que são colocados aqui, dos encontros que nós temos. E nós nos vemos na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Mahalo de coração, aloha, até lá. Tchau, tchau. Gratidão.